O milagre que mudou a vida de Adriana, quando a fé venceu a dor. Adriana sempre foi uma mulher forte. Mãe de 2 filhos, trabalhadora incansável, ela carregava a casa nas costas enquanto o marido, desempregado há quase 1 ano, afundava em uma depressão silenciosa. Mas havia algo que nem mesmo sua força conseguia suportar, uma dor insuportável no rosto, como se facas estivessem cravadas em seus seios nasais a cada respiração. Era a rinocinusite crônica, um diagnóstico que os médicos tinham dado como sem cura. Você vai ter que aprender a conviver com isso, disseram. Mas como conviver com algo que a impedia de dormir, de trabalhar, de até mesmo abraçar os filhos sem sentir uma pontada aguda? Os remédios já não faziam efeito. As cirurgias eram caras demais para o orçamento apertado da família. As noites eram de choro, com o rosto inchado, os olhos lacrimejando e a sensação de que estava sufocando por dentro. Deus, por que eu? Ela perguntava, enquanto espremia as mãos em oração, sem saber se alguém a ouvia. Até que um dia, exausta, sentada no ponto de ônibus a caminho de mais um plantão como auxiliar de limpeza, uma senhora de voz suave se aproximou. Minha filha, você está com uma dor muito grande, não está? Perguntou a mulher, colocando a mão em seu ombro. Adriana apenas assentiu, enxugando uma lágrima que escapou. Eu também já passei por isso. Mas em Jesus, tudo tem solução. Venha comigo domingo à noite. Lá, você vai encontrar a resposta. A mulher lhe entregou um folheto da Igreja Universal do Reino de Deus. Adriana guardou no bolso, sem muita esperança, mas algo dentro dela sussurrou: tente. No domingo seguinte, com o coração acelerado, Adriana entrou na igreja. O lugar estava cheio, o louvor vibrante, e ela sentiu algo diferente no ar, uma paz que não existia em seus dias. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre a fé que move montanhas, ela sentiu as palavras ecoando dentro dela. Deus não quer que você sofra. Ele quer te curar, te libertar, te abençoar, disse o pastor, com uma autoridade que fazia tremer até os mais céticos. Naquele dia, havia uma campanha da fé em andamento, a quebra de maldição. O pastor explicou que muitas doenças eram obras do inimigo, e que através da oração forte e da fé inquebrantável, Deus operaria milagres. Adriana sentou-se no banco, apertando as mãos, enquanto o pastor fazia uma oração de libertação. Todo espírito de enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Ele ordenou, e o coro de amém abalou as paredes. Ela sentiu um arrepio percorrer a espinha. No final do culto, convidaram todos os que precisavam de um milagre a irem ao altar. Adriana hesitou, mas uma irmã em Cristo a pegou pela mão e a levou até a frente. Lá, o pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e orou sobre ela com uma fé contundente. Senhor, toca nesta filha. Quebra toda a cadeia de dor, de enfermidade e de desânimo. Em nome de Jesus, ela está curada. Adriana fechou os olhos e pela primeira vez em meses, sentiu uma leveza no peito. Mas o pastor advertiu: a fé sem obras é morta. Você precisa persistir. Venha às vigílias, participe da corrente de oração, traga seu dízimo e suas ofertas como semente de fé. Deus honra quem o honra. Adriana não perdeu tempo. Naquela mesma semana, ela começou a frequentar as vigílias de oração às terças-feiras. Às vezes, chegava exausta do trabalho, mas quando o fogo da fogueira santa era aceso e os irmãos oravam em uníssono, ela sentia forças renovadas. Senhor, eu creio na minha cura, ela declarava, mesmo quando a dor ainda latejava. Um dia, durante uma corrente de oração especial para enfermos, o pastor chamou todos os que tinham problemas de sinusite para se levantarem. Adriana se pôs de pé, trêmula. Coloque a mão no lugar da dor e declare: em nome de Jesus, eu sou curada, ordenou o pastor. Ela obedeceu, e enquanto repetia as palavras, sentiu algo estranho, uma espécie de estalo dentro do seu nariz, seguido de um alívio instantâneo. Assustada, ela levou a mão ao rosto, não doía mais. Irmã, o que aconteceu? Perguntou uma obreira ao seu lado, notando sua expressão de espanto. A dor sumiu. Adriana balbuciou, os olhos cheios de lágrimas. Não sinto mais nada. O pastor sorriu e disse: isso é Deus. Agora não pare. Continue firme, porque o inimigo não gosta de ver suas vidas sendo restauradas. Participe da campanha dos 7 dias de jejum e oração que começa semana que vem. Deus ainda tem mais para você. Os dias seguintes foram de prova. A dor tentou voltar 1 ou 2 vezes, mas Adriana se apegou à palavra. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados, ela repetia, como o pastor ensinou. E toda vez que a dúvida batia à porta, ela corria para a igreja, seja na reunião do despacho ou nos cultos de libertação. Até que em uma manhã ela acordou e percebeu, não era só a dor que tinha ido embora. Seu marido, que a acompanhava nos cultos, tinha conseguido um emprego.
Os filhos que antes haviam chorar de dor, agora haviam sorrir. E no culto de testemunhos, quando ela subiu ao altar para contar seu milagre, o pastor a abraçou e disse: "Isso é o poder de Deus. Quando você coloca sua fé nele, nada é impossível." Hoje, Adriana é uma das obreiras mais ativas da igreja. Ela ajuda na corrente de intercessão, testemunha para outros enfermos e nunca deixa de trazer seu dízimo e suas ofertas. Deus não é apenas um curador, ele é um restaurador, ela diz, com os olhos brilhando. Ele não só tirou minha dor, como me deu uma vida nova. E a lição que ela aprendeu? A fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se ele já tivesse feito. Porque quando você dá o primeiro passo, ele corre ao seu encontro. Na Igreja Universal do Reino de Deus, Adriana encontrou mais do que uma cura, encontrou um propósito. E todo domingo, quando ela entra naquele templo, sabe que está em um lugar onde milagres não são lendas, mas realidades que transformam vidas. E foi justamente num domingo como esse que Adriana conheceu a história de outro milagre que iria marcar ainda mais sua fé. Enquanto ajudava a organizar os assentos antes do culto, ela notou uma jovem sentada nos fundos, com o rosto marcado pela preocupação. Era a Luana, uma mãe de 22 anos que carregava nos braços seu filho, o pequeno Davi, de apenas 8 meses. O menino nasceu com uma doença rara que afetava seus pulmões, e os médicos já haviam dito que sem um transplante urgente ele não sobreviveria. Adriana sentiu o coração apertar. Lembrou-se de quando ela mesma estava no hospital sem esperança, até que a mão de Deus a tocou. Sem hesitar, aproximou-se com um sorriso e perguntou: "Irmã, tudo bem? Posso orar com você?" Luana, com lágrimas nos olhos, contou tudo: as noites em claro, as contas do hospital, o desespero de ver o filho lutando para respirar. "Já tentei de tudo, irmã. Até pensei em desistir." Adriana segurou suas mãos e disse com firmeza: "Desistir? Nunca. Se Deus fez por mim, ele fará por você e pelo Davi. Vamos levar esse caso ao altar agora mesmo." E foi o que fizeram. No meio do culto, quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre, Adriana levou Luana e o bebê para a frente. A igreja inteira se uniu em oração. Havia pessoas chorando, outras levantando as mãos, todos clamando pelo mesmo milagre. 3 dias depois, o telefone de Luana tocou. Era o hospital. Um doador compatível havia sido encontrado. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Durante a cirurgia, enquanto os médicos operavam Davi, algo inexplicável aconteceu. Os exames pós-transplante mostraram que os pulmões do bebê não só estavam funcionando perfeitamente, como também não havia mais nenhum vestígio da doença rara. Os especialistas ficaram estarrecidos. "Isso não tem explicação médica", disse um deles. Mas Luana sabia a resposta: tem sim. Chama-se Jesus. Hoje Davi é uma criança cheia de vida, correndo pelos corredores da igreja enquanto Luana serve no departamento de jovens compartilhando sua história. E Adriana? Ela continua ali, sempre atenta, sempre pronta para estender a mão a quem precisa. Porque na CCB, ela aprendeu que milagres não são apenas para alguns, são para todos que creem. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, costuma dizer o pastor. E a cada domingo, quando as luzes do templo se acendem e os louvores sobem ao céu, mais uma vida é transformada. Mais um impossível se torna possível. Mais um coração descobre que quando Deus entra na história, nada, absolutamente nada, fica igual. Naquele mesmo domingo em que Davi corria pelos corredores da igreja, um homem chamado Marcos entrou pela primeira vez na CCB. Ele chegava arrastando os pés, o olhar vazio, as mãos trêmulas. Havia anos lutava contra o vício em álcool, e cada tentativa de parar terminava em fracasso. Sua família já havia desistido de esperá-lo em casa, até seu próprio corpo parecia ter desistido, com o fígado comprometido e uma fraqueza que o impedia de trabalhar. Marcos sentou-se no fundo do templo, achando que ninguém o notaria. Mas Adriana, com aquele dom de enxergar além das aparências, viu-o logo. Sem dizer nada, ela se aproximou e sentou-se ao seu lado, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Você veio ao lugar certo", sussurrou, enquanto o culto começava. O louvor tocou fundo em Marcos. Cada palavra das músicas falava diretamente à sua dor. Mesmo que o mundo diga não, em Cristo a vitória virá. Ele tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu. Quando o pastor subiu ao púlpito e falou sobre a restauração que só Jesus pode dar, algo dentro de Marcos se quebrou. Não era mais a vergonha ou medo, era o orgulho que o mantinha longe de Deus. No final do culto, quando o pastor fez o apelo, Marcos se levantou. Tremendo, foi até a frente e ajoelhou-se. Irmãos o cercaram, orando com fé. Adriana estava lá segurando sua mão, enquanto ele chorava como nunca havia chorado antes. "Senhor, eu não aguento mais sozinho", foi tudo que conseguiu dizer.
E então, aconteceu. Uma paz que ele não conhecia invadiu seu coração. Não foi um alívio passageiro, mas uma certeza profunda: estava livre. Naquela noite Marcos dormiu sem o desejo de beber pela primeira vez em anos. E no dia seguinte acordou com uma força nova. Não foi fácil, as tentações vieram, mas agora ele tinha algo que nunca tivera antes. Uma igreja que o amparava, irmãos que oravam por ele e, acima de tudo, um Deus que o havia escolhido. Meses depois, Marcos estava de pé no mesmo púlpito onde havia se ajoelhado quebrantado. Com voz firme ele testemunhava: eu vim aqui achando que minha vida estava acabada. Mas Deus me mostrou que onde o homem vê um caso perdido, ele vê um milagre esperando para acontecer. Ao seu lado, Adriana sorria, lembrando do dia em que uma mulher desesperada entrou na igreja com um filho doente nos braços. Agora ela via 2 milagres andando: Davi correndo saudável e Marcos restaurado, servindo no departamento de visitação, levando esperança a outros que, como ele, achavam que não havia mais saída. Porque na CCB, ninguém é esquecido. Cada história de dor tem um final de glória. Cada lágrima derramada nos bancos do templo é transformada em um canto de vitória. E a cada testemunho, a fé de muitos é fortalecida, provando que, quando Deus age, não há limites para o que ele pode fazer. O impossível é só uma opinião, dizia o pastor naquela noite, enquanto mais mãos se levantavam no templo, buscando a Deus. E no meio da multidão, Luana, Adriana e Marcos sabiam. Eles eram a prova viva disso. Naquela mesma noite, enquanto o culto chegava ao fim com os últimos acordes do inário, uma senhora de cabelos grisalhos e mãos trêmulas se aproximou do altar. Seu nome era Dona Maria, e ela carregava no coração uma dor que parecia não ter cura. Seu neto, Lucas, de apenas 7 anos, estava internado havia semanas com uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. As esperanças se esvaíam a cada exame, e os olhares dos médicos já não escondiam a preocupação. Ela não tinha forças para falar, mas suas lágrimas falavam por ela. Ao vê-la, a Adriana, que agora servia no departamento de oração, sentiu o coração apertar. Lembrou-se do dia em que também chorou daquele jeito, sem saber se veria Marcos vivo novamente. Com um abraço apertado, ela sussurrou: Vó, Deus não desistiu do Lucas. Ele só está esperando a gente confiar nele mais uma vez. Dona Maria balançou a cabeça, como se duvidasse, mas deixou que Adriana a levasse até a frente do altar, onde o pastor e os obreiros já estavam em oração. Enquanto as mãos se uniam sobre ela, uma paz estranha começou a invadir seu peito, como se algo maior do que sua dor estivesse tomando conta. Naquele momento, no hospital, a alguns quilômetros dali, Lucas abriu os olhos de repente, depois de dias em coma induzido. Os monitores começaram a apitar de forma diferente, e a médica de plantão, surpresa, chamou a equipe com urgência. Não faz sentido, os exames estão normalizando. Ela murmurou enquanto o menino, fraco mas consciente, pediu água pela primeira vez em semanas. No dia seguinte, Dona Maria entrou no templo com Lucas no colo, não mais como uma avó desesperada, mas como uma guerreira com um testemunho nas mãos. O menino, ainda pálido mas sorrindo, acenava para os irmãos que se aglomeravam para vê-lo. Os médicos disseram que era um milagre médico, ela contou com a voz embargada. Mas a gente sabe que foi muito mais que isso. Foi Deus respondendo à oração da sua igreja. E assim, mais uma história de dor se transformava em glória. Lucas cresceu saudável, e anos depois, seria ele mesmo quem estaria no altar, não como um menino doente, mas como um jovem obreiro, intercedendo por outras famílias que chegavam com o coração partido. Porque na CCB, os milagres não são apenas momentos, são sementes. Sementes que brotam em vidas restauradas, que por sua vez se tornam instrumentos para semear esperança em outros. Enquanto o sol se punha sobre o templo, iluminando os vitrais com tons dourados, o pastor olhava para aquela multidão de rostos, alguns marcados pela luta, outros já radiantes pela vitória, e sabia: cada um ali era parte de um mesmo corpo, uma mesma família, onde o amor de Deus não conhecia fronteiras. E se alguém ainda duvidava, bastava olhar para Davi correndo pelos corredores, para Marcos abençoando uma família na visitação, para Lucas ajudando a distribuir Bíblias na entrada, ou para Adriana, agora firme na fé, liderando um grupo de oração. Porque quando Deus escreve uma história, Ele não apaga as cicatrizes, Ele as transforma em marcas de vitória. E na CCB, todas as noites, novas páginas são escritas, provando que onde há fé, o impossível se curva. Naquela mesma semana, enquanto a igreja se preparava para mais um culto de doutrina, chegou uma notícia que comoveu a todos. Era sobre a irmã Maria, uma senhora de quase 70 anos que há meses lutava contra uma doença grave. Os médicos haviam dito que não havia mais o que fazer, e a família já se preparava para o pior.
Mas Maria não desistiu. Toda terça-feira, mesmo com dores, ela estava lá no culto, segurando sua Bíblia com mãos trêmulas, mas com uma fé inabalável. Naquela noite, enquanto o pastor falava sobre a importância da perseverança, Maria sentiu algo diferente. Não era só a dor física, mas uma paz que enchia seu coração. Quando o culto terminou e as mãos foram impostas sobre ela, ela ouviu uma voz suave, como um sussurro: "Levanta-te e anda." Não era uma voz humana, mas algo que vinha de dentro dela, como se Deus mesmo estivesse falando. No dia seguinte, quando foi ao médico para mais um exame de rotina, os resultados deixaram todos boquiabertos. A doença que antes parecia sem cura, simplesmente não aparecia mais nos exames. Os médicos não tinham explicação, mas Maria sabia. Ela voltou à igreja na semana seguinte, não mais apoiada em uma bengala, mas caminhando firme, com lágrimas nos olhos e um sorriso que iluminava o templo. "Deus me curou." Ela testemunhava, e sua voz não tremia mais. "Ele não só me deu saúde, mas me deu uma nova missão." E assim, Maria passou a visitar hospitais, levando seu testemunho para aqueles que, como ela, estavam à beira do desespero. Ela levava não só palavras de conforto, mas a certeza de que Deus ainda operava milagres. E cada vez que alguém lhe perguntava como havia acontecido, ela respondia com simplicidade: "Foi na CCB. Foi onde Deus me encontrou." Enquanto isso, do outro lado da cidade, um jovem chamado Rafael, que havia se afastado da igreja por causa de escolhas erradas, ouvia o relato de um amigo sobre o que estava acontecendo na congregação. Ele lembrava dos cultos de sua infância, das músicas que o faziam chorar, das mãos que se estendiam para ele quando tropeçava. Mas o orgulho e a vergonha o mantinham longe. Até que uma noite, depois de mais uma decepção, ele se viu dirigindo sem rumo, até parar em frente ao templo. As luzes estavam acesas, e ele ouviu os cânticos vindo de dentro. Algo dentro dele se quebrou. Ele entrou tímido e se sentou no último banco. Ninguém o julgou. Ninguém lhe fez perguntas constrangedoras. Apenas sorrisos e um abraço apertado do pastor, que parecia saber exatamente o que ele precisava ouvir. "Filho, você está em casa." E ali, entre lágrimas e orações, Rafael sentiu o peso das suas escolhas sendo tirado de seus ombros. Não foi fácil, mas ele começou a reconstruir sua vida passo a passo, com a ajuda dos irmãos que nunca o abandonaram, mesmo quando ele havia se afastado. Porque na CCB, não importa quão longe alguém tenha ido, sempre há um lugar à mesa. Sempre há uma mão estendida. Sempre há um milagre esperando para acontecer. E assim, a cada culto, a cada testemunho, a cada vida transformada, a igreja continuava sendo um farol, provando que Deus não muda. Ele ainda fala. Ele ainda cura. Ele ainda restaura. E o melhor de tudo, ele ainda escolhe usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Rafael não imaginava que aquele abraço seria apenas o começo. Nos dias que seguiram, cada manhã parecia trazer uma nova luz, como se o próprio céu estivesse conspirando a seu favor. Os irmãos da igreja não só o acolheram, como se tornaram sua família de verdade. O irmão João, um homem simples que trabalhava como mecânico, o levou para morar em um quartinho nos fundos de sua casa. "Aqui você fica até se firmar, irmão", disse ele, com a mesma firmeza com que apertava um parafuso. E não era só um teto, era um recado de Deus: "Você não está sozinho." As noites que antes eram cheias de medo e arrependimento, agora ganhavam um novo som, o de vozes unidas em oração. Rafael começou a frequentar as reuniões de jovens, onde conheceu o irmão Lucas, um rapaz que, como ele, já tinha vivido nas ruas. "Deus não olha para onde a gente esteve, mas para onde a gente pode chegar", Lucas lhe disse certa vez, enquanto os dois ajudavam a arrumar as cadeiras depois do culto. Aquelas palavras ecoaram fundo em seu coração. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Certa tarde, enquanto Rafael ajudava na limpeza do templo, o pastor o chamou em particular. "Filho, Deus tem um propósito para você. Não foi à toa que ele te trouxe de volta." O pastor colocou a mão em seu ombro e continuou: "Você já pensou em servir no ministério de visitação? Tem muitos iguais a você por aí, perdidos, precisando de uma palavra de esperança." Rafael sentiu o coração acelerar. Ele? Ajudar outros? Parecia impossível. Mas então se lembrou das mãos que o tinham levantado quando ele estava no chão. Se Deus podia usar aqueles irmãos para salvá-lo, por que não poderia usá-lo também? Ele aceitou o desafio. As primeiras visitas foram difíceis. Rafael tremia ao bater nas portas, revivendo suas próprias memórias de rejeição. Mas a cada não, a cada porta fechada, ele se lembrava do abraço do pastor e das palavras do irmão Lucas. Até que numa tarde chuvosa, em um bairro simples da periferia, ele bateu na porta de um jovem chamado Mateus.
O rapaz abriu a porta com olheiras fundas e um cigarro apagado entre os dedos. O que você quer? Perguntou, desconfiado. Rafael não tinha um sermão decorado. Ele só tinha sua história. Eu vim porque alguém fez isso por mim quando eu não tinha mais esperança, disse com a voz embargada. E hoje eu tô aqui para te dizer que Deus não desistiu de você. Mateus olhou para ele por um longo tempo, como se estivesse procurando uma mentira. Mas não havia mentira nos olhos de Rafael, só uma dor que ele conhecia bem e uma paz que ele agora carregava. Na semana seguinte, Mateus apareceu no culto. E depois dele vieram outros. Rafael não percebeu de imediato, mas estava se tornando um instrumento nas mãos de Deus, exatamente como o pastor tinha dito. Não era mais o rapaz quebrado que entrou naquela igreja meses atrás. Agora ele era um homem com uma missão. E o mais lindo era ver que a cada vida que ele tocava, sua própria cura se aprofundava. As cicatrizes não tinham sumido, mas agora elas contavam uma história de vitória. Ele entendia finalmente porque Deus o tinha deixado passar por tudo aquilo, não para destruí-lo, mas para que ele pudesse estender a mão para outros que estavam onde ele já esteve. Hoje, anos depois, Rafael não é mais só um nome na lista de membros da CCB. Ele é um líder no Ministério de Recuperação, um homem que carrega no peito a certeza de que milagres não são coisas do passado. Eles acontecem toda vez que alguém decide acreditar que Deus ainda escreve histórias de redenção. E a igreja continua de portas abertas, porque o Deus que transformou Rafael, que resgatou Mateus, que usa o simples para fazer o extraordinário, esse Deus não mudou. Ele ainda está ali, todos os domingos, todos os cultos, em cada abraço apertado, em cada lágrima enxugada, provando que não importa quão escura seja a noite, a luz sempre vence. Porque na CCB, o milagre não é só uma história que se conta. É uma realidade que se vive, todos os dias. O milagre completo. Naquela noite, quando Rafael cruzou pela primeira vez as portas da CCB, não sabia que estava dando o primeiro passo para um milagre que não era só seu. Anos depois, ao ver Mateus, um jovem que, como ele, chegará quebrado pelas escolhas erradas, se levantar do chão do altar com os olhos úmidos e alma leve, Rafael soube: o ciclo se fechará. Não era mais um homem resgatado, era um instrumento. A mesma mão que o ergueu agora o usava para estender a outros a corda que o puxara das trevas. O milagre não terminou quando Rafael deixou as drogas, nem quando reconquistou a família, nem mesmo quando subiu ao púlpito pela primeira vez para compartilhar seu testemunho. O milagre se multiplicou. Cada vida que ele tocou, como a de Mateus, que hoje lidera um grupo de jovens, ou a de Clara, que superou a depressão ao ouvir "Se Deus fez por ele, fará por você", era uma nova página da mesma história, a de um Deus que não desiste, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Reflexão final. Há quem diga que milagres são exceções, relâmpagos em céus escuros. Mas na CCB, eles são o pão cotidiano. Não porque as pessoas sejam especiais, mas porque Deus é fiel. O verdadeiro milagre não é só a cura do corpo ou a libertação da alma. É a coragem de acreditar que mesmo depois de tropeçar 1000 vezes, há uma mão estendida. E mais, que essa mão nos convida a estender a nossa também. Lição de vida. Deus não nos salva para sermos troféus em uma prateleira. Ele nos salva para sermos faróis. O seu milagre em você não é o fim, é o começo de uma história que outros precisam ler. Então, quando a noite parecer longa demais, lembre-se, a luz que você procura pode estar nas cicatrizes de quem já passou pelo mesmo caminho. E se hoje você é aquele que ainda tropeça, saiba, alguém está orando por você agora, assim como um dia oraram por Rafael. Porque na CCB e na vida ninguém se levanta sozinho.